Olá, bom dia. São 3 horas e 30 minutos do dia 5 de outubro de 2023. Estamos gravando mais um vídeo da série A Rebelião Segundo a Tradição, onde o tema da rebelião continua, contudo, sob a ótica feminina. Dissemos que na primeira série, Lúcifer, Satanás, o diabo, sempre era masculino. Agora, encerramos e vamos mostrar a rebelião ainda. O tema é o mesmo, a rebelião. Só que, segundo a sagrada tradição, a rebelião também é feminina. Então, vamos começar. Agradecendo os likes, agradecendo os inscritos, agradecendo a todos aqueles que se inscreveram no Colégio Marco Deus, mesmo aqueles que se inscreveram depois da gente ter reajustado os preços, e contando com aqueles que estão inscritos, que contribuam com o seu Pix, e aos nossos 8 caribus. Vamos começar, então, o nosso vídeo, que será a sequência do anterior. Nós fizemos uma pergunta, quem é Lilith, e não respondemos, porque vai ser respondido, e essa será o grande tchan. Quando vocês souberem, vocês vão ficar um pouquinho perplexos, né? Quem é Lilith? Então, nós começaremos pelo texto que está aqui no meu netbook, e a pergunta é: o que fez o autor javista, ou seja, de Gênesis 2, discordar do autor eloísta de Gênesis 1? Ou seja, em Gênesis 1, homem e mulher são criados, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Não é os não, viu? Houve um acréscimo. Aqui vai uma dica para vocês. Olha, os rabinos antigos dizem que nos originais mais antigos, nos pergaminhos antigos da Bíblia, está escrito: macho e fêmea o criou. O que quer dizer que Adão era andrógeno, metade homem, metade mulher. Aí alteraram e botaram os criou, para dar a impressão então que era um homem e uma mulher. Por isso que aí nós temos uma dessemelhança muito grande de Gênesis 1 com Gênesis 2, porque lá é criado um homem e depois uma mulher. Mas de qualquer maneira, o Adão, criado do barro, é um homem só. E depois é dele que é tirada a mulher. De qualquer maneira, minha gente, vamos verificar isso aí, ó. O Adão, criado em Gênesis 1, não é como eu sou, ó, um corpo de homem só, não. É partido ao meio com o meu cérebro. Tem 2 hemisférios, né? O esquerdo e o direito. Pois bem, o texto original, segundo Roberto Cicutteri, especialista em interpretação bíblica, diz: macho e fêmea o criou, e os abençoou e diz: crescei e multiplicai-vos. Ou seja, ele é criado hermafrodita, ele é andrógeno, portanto é um só, e já tem o masculino e o feminino. Primeira dica para vocês, tá? Então, quando você lerem macho e fêmea os criou, já sabe que uma mãozinha colocou esse os para parecer que era um homem e uma mulher separados. Vamos dizer assim, primeiro ponto, né, de notável, e que há outros pontos, né, de discordância entre Gênesis 1 e 2. Mas ambos mostram que há um homem e uma mulher. Só que o Adam, já começa assim, né? Depois é que diz macho e fêmea, Ish e Isha. Macho e fêmea os criou. Então, Gênesis 1. Gênesis 2, Adão é criado primeiro, sozinho. Posteriormente, vem a história da costela. Ter a costela, da costela faz a mulher. Tá? Então, aí está. Então, a primeira pergunta é isso: o que fez o autor javista discordar de Gênesis 1? Javista, quando a gente fala javista, a gente está falando do Gênesis 1. E
desculpa, do Gênesis 2, e eloísta do Gênesis 1. Porque a narrativa sacerdotal de Gênesis 1 concede a igualdade, dignidade e direitos ao casal original, porque são um só. São um só. Então, Adão bifronte, como eles chamam, ou seja, andrógeno, né? O Adão, portanto, do autor eloísta, que é Gênesis 1, então é um corpo só que é dividido no meio, metade masculino e metade feminino, como na alquimia a gente já mostrou para vocês várias vezes. Não colocamos aqui a figura, infelizmente. Mas vamos colocar depois. Então, claro que tinha que ter igualdade de dignidade e direitos, né? Era um corpo só. Enquanto o javista, que é o Gênesis 2, nega, colocando a mulher como uma serva, uma empregada, uma doméstica. Não adianta quem segue a Bíblia, aí tem uma mocinha que segue a Bíblia ao pé da letra, se não, que a mulher foi criada, né, em igualdade com o homem, auxiliar, para ser sua companheira e auxiliar ele nas coisas que ele faz. Não, minha gente, é empregada doméstica mesmo. Tá? Não adianta interpretar de outra maneira, porque o texto vai dizer, como nós vamos dizer hoje, que a tradição era essa. Já naquela época a mulher não tinha direitos iguais ao homem, em nenhuma civilização, mesmo na grega e romana, em que havia uma certa independência da mulher em relação ao marido, não era nunca igual. A mulher administrava os bens do marido. Administrava, mas não era dona. Agora ela tinha um dote. E esse dote, que o pai dela dava a ela, quando ela casava, era dela. Na presunção de que, se o marido abandonasse ela, ela não teria que virar puta. Ela teria que viver. Ao contrário da civilização machista judaica, que a mulher casava, era o contrário. O noivo é quem pagava o dote ao pai da noiva. Ou seja, ela não tinha nada. Ele pagava por ela. Logo, ele era dono dela. Olha a diferença. Roma e Grécia. O pai da noiva, quando ela casa, dá um dote a ela, ou seja, uma quantia vultuosa de ouro, dinheiro, joias, para que, se ela separar do marido, até se ela emprestasse dinheiro ao marido, se ele precisasse, era juros. Então, vocês já vejam como é que as civilizações são diferentes, né? E como é que a civilização judaica, hebraica, é machista e chauvinista. Bom, então a primeira pergunta já vimos o seguinte: a alteração faz com que o Adão bifronte, hermafrodita, o andrógeno universal, seja apresentado pelo eloísta, Gênesis 1, como sendo duas pessoas, macho e fêmea. Na verdade, era macho e fêmea, sim, mas metade macho, metade fêmea, andrógeno. Depois, então, se era um só, claro que tinha direitos iguais de dignidade igual. Não podia ser diferente. Uma metade tem um direito, a outra metade tem o direito, não faria sentido, né? Já no javista, que é Gênesis 2, que são Adão é criado, tem a primazia, porque é criado primeiro, e depois dele é que é tirada a costela, que vai ser transformada numa mulher, uma mágica notável, que nós vamos depois, nesse texto ainda, vamos ver um pedacinho, né? Costela, na verdade, significa lado. Aí sim, aí coincide com Gênesis 1, o eloísta, né? Se você traduzir cela em hebraico por lado, então o Adão criado por Deus, por Javé, no Gênesis 2, também é um hermafrodita. E quando Deus tira a sua cela, tira o seu lado. E o texto é tão claro que diz: e completou ambos com carne. Ora, bola, se fosse uma costela, não haveria sentido, pelo contexto. Eu sou professor de português, né, de interpretação de texto, né, interpretação da narrativa. Então, não tem como, pelo contexto, você não perceber que não é uma costela, que ele foi partido ao meio, porque na continuidade diz: e completou com carne cada uma das suas partes. Pombas, se ele tirasse uma costela, não poderia completar com carne cada uma das suas partes. Então você vê como é que a Bíblia,
necessita se sair da Bíblia para poder compreender a Bíblia. Tem mais. E a mulher, curiosamente, não tem nome. O texto diz que Deus chamou fez todos os animais e todas as plantas e tudo, e depois fez o homem, e chamou, tirado da Adamá, e chamou ele de Adão. Mas a mulher não tem nome. Minha gente, o nome é o rosto. Quando Moisés diz a Deus, me permita ver sua face, qual é o seu nome? Me mostre o seu rosto. Me mostre quem você é. Então vocês vão ver outra coisa curiosa, né? A mulher, em Gênesis 1, o sacerdotal, o heroísta, não tem nome porque é um só. Adão é um só. Só que é dividido em duas metades, né? Macho e fêmea, mas grudados e ficam assim, grudados. Ainda estão lá assim. É Jesus. O andrógeno universal é Jesus. Quando ele se encarna, ele mostra que ele tem um lado feminino e um lado masculino. Chora 4 vezes. Jamais o Evangelho mostra Jesus sorrindo, viu? Os filmezinhos que mostram aí da Record, Jesus rindo, Jesus sorridente, aquilo ali é uma porcaria da autora idiota que foi demitida, né? Porque Jesus jamais sorriu. Porque sabia o destino de Deus. Já pensou você nascer sabendo qual vai ser seu destino? Que vai morrer pregado numa cruz? Que vai ter que abandonar os seus poderes todos? E vai ser cravado com pregos enormes desse tamanho? E desde o nascimento, que ele era onisciente, nasceu Deus, era um ser humano e divino, já disse, unido ao Logos. Logos é divino, ele é humano, portanto a união hipostática, é a hipostase. Você saber toda a sua vida, saber todo o seu sofrimento, que vai culminar esse sofrimento na morte da cruz, então ele jamais riu. Mas chorou 4 vezes. Pelo menos 4 vezes está na Bíblia. Então vocês vão vendo as diferenças e como é difícil ler a Bíblia. É muito engraçado uma pessoa pegar uma Bíblia, botar debaixo do braço, chegar numa garagem alugada, ou então na praça e começar a pregar a Bíblia. Eu acho isso fantástico. Mais fantástico do que o show da vida. Bom, a mulher não tem nome. Não tem nome, quer dizer, não tem poder, porque o nome é o nome. Nome, em latim, é poder. Enquanto que Adam, tirado da Adamá, tirado da substância, né, dada a Javé por Elohim, então tem poder, porque tem nome, Adam. Né? Javé tem nome, Yod Havá, que também é um ser ambíguo. Yod é o masculino, Havá é o feminino. Depois é que a mulher, no Gênesis 2, vai receber o nome de Havá. Depois. Mas na hora da criação, o homem olha para ela e diz, essa, por fim, é carne da minha carne e osso dos meus ossos, porque do homem foi tirada. Por isso será chamada mulher. Não é nome. Por foi tirada do homem, Ish, será chamada Isha, macho e fêmea. Isso não é nome. Isso é o sexo. E isso é colocado logo depois que Adão dá o nome a todos os animais. Deus faz os animais todos desfilarem diante de Adão, e Adão dá o nome a cada animal. E o nome que ele dá, esse fica sendo. Isso é um hebraísmo para dizer que Adão conhece a natureza íntima de cada coisa. Ele conseguiu conhecer a natureza íntima do ser de cada coisa existente. Não só dos animais, mas o texto só fala dos animais. E aí, não se encontra, Javé manda ele buscar, olha só, Javé manda escolher uma companheira entre os animais. Escolhe uma para você ter ela como mulher. E aí, ele diz, o texto diz, mas Adão não viu em nenhum animal daqueles um que tivesse a sua natureza. Claro, ele tinha a natureza de Javé. Adão, tirado da Adamá, nós vamos ver que Adamá é a substância de Reshit, o Logos, o Arquê. Então a substância de Adão é poderosa.
Adamá é uma parte de Reshit, é uma parte dele, então tem muito poder. Enquanto a mulher, então, não é dado nome. Se não tem nome, não tem nome. E na verdade ela vai ser, sim, uma coleirinha acorrentada até hoje. É minha mulher e se não me quiser, se não for minha, não será de ninguém, mata ela. Para você, minha querida, que lê ao pé da Bíblia a letra, né? Que você está bastante atrasadinho. Você, né, a Bíblia ao pé da letra, né? Isso aí é fanatismo, né? É radicalismo. Tem outro nome, não vem agora. Então, Adão diz, agora vou revelar. Depois de passar, veja que estupidez, a criação de Lilith. Lilith não passa da ficção na cabeça dos rabinos. Eles criaram a ficção de que havia Lilith. Por quê? Porque, dizem eles, depois que Deus tira a costela e faz dela uma mulher e mostra a Adão, ele diz, esta sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Aí os rabinos modernos apresentam a seguinte interpretação, esta e não aquela. Ou seja, havia outra mulher antes. Porra, o que ele diz é claro, chamou os animais todos para mostrar a ele cada fêmea e dizer a ele qual dessas você quer por esposa. E ele não quer nenhuma. E aí quando Deus mostra uma fêmea dele, humana, ele diz, esta sim. Ora, é claro, é evidente, só sendo idiota, você não vai perceber que esta é em substituição a égua, em substituição a cerva, a fêmea do veado, em suma, a zebra, esta e não um animal. Não é esta em lugar daquela outra mulher. Aí inventaram os rabinos que havia outra mulher chamada Lilith, que foi a primeira. Então, esta sim, e não aquela outra mulher. Ora, a interpretação aí foi forçada demais. E surge uma ficção, que é chamada Lilith, que nós vamos até usar. Mas é uma ficção. A interpretação fictícia, nós temos que usar a tradição judaica cristã. E Lilith faz parte da tradição judaica cristã, como um demônio que foi criado primeiro do que Havá, que vai ter nome depois, mas não se submeteu a Adão. É o contrário. Justamente a rebelião de Havá, por não ter nome, é que faz com que ela se aproxime da árvore da ciência do bem e do mal. Que o marido, né, mandão, o machão, naquele que ele diz ela tem que fazer, porque ela é minha. Ele diz, não toque, não coma, nem toque, nem se aproxime. Não toque, está no original, segundo Harold Bloom e David Rosenberg. E ela aí faz a primeira ato de rebelião. Ela não só se aproxima, como pega a fruta e come. Essa transformação de Havá em Lilith é psicológica. É a rebeldia dela. Veja, minha gente. Então, Lilith não existe na realidade. Lilith é um processo psicológico, né, criado, acontecido dentro da própria mente de Havá, que se rebela por ser a serva empregada, né, a cachorrinha que tem que ter uma coleira de Adão. E assim, nós temos a primeira rebelião. Então, o estado, Lilith é apenas um estado mental de Havá que se rebela contra a servidão. Aí sim, aí o texto é claro. Então, tanto assim que no livro que eu tenho ali mostrar para você, devia ter trazido ele. Roberto e Couteri, eles pegam, o livro é Lilith, eles mostram a imagem de Star. Ora, Star não é Lilith. Lilith é um demônio, Star é uma deusa, que foi, segundo a tradição, uma das esposas de Javé. Então você vê que os rabinos, né, pensam que nós somos idiotas, burros, né? Pois eles já são judeus, só os judeus têm inteligência. Então o cristão não tem. Logo, pode-se dizer qualquer merda para os cristãos que eles vão aceitar. Não, senhores, nessa não, tá? Aqui é diferente, aqui o buraco é mais embaixo. Então, não é claro? Esta sim, e não as éguas, e não as zebras, e não as fêmeas do veado, e todos os animais, as fêmeas dos animais. Mas esta sim, esta é humana. Fica claro.
Aí eles dizem que, então, esta mulher e não aquela mulher. Não existe aquela mulher. A criação fica claro que é somente uma. Tá? Então já começamos a mostrar a vocês que os rabinos querem enrolar a gente. Então Lilith é uma ficção. Ou seja, é apenas a mudança de estado mental de Havá que se rebela. E aí vem a primeira rebelião. Lá, chamado de Lúcifer, de Satanás, de Satã, tá? Aqui não. Aqui é Havá. Se aproxima, dialoga com a serpente, que era proibido, Adão proíbe, e toca na árvore, pega o fruto e come. Isso é a rebeldia da mulher. Portanto, dissemos, essa será a ótica da rebeldia apresentada do ponto de vista da mulher. Então, Havá se torna Lilith. Por que eu vou estar por baixo? Diz o texto assim. Na hora da cópula, por que eu fico por baixo e o homem por cima? Nós já sabemos hoje que existe a chamada posição de poder, onde o homem fica deitado e a mulher então fica a cavalo em cima dele. É chamada posição de poder, porque nessa posição quem está nela, quem está em cima tem poder. E aí Eva pergunta a Adão, por que é que eu vou ficar por baixo e você por cima? Vejam, então é uma mudança de concepção que ocorre dentro da mente de Havá, que não aceita uma série de coisas que foi imposta a ela, o Javé, para que ela seja submissa a Adão. Portanto, Lilith é Havá, só que ela rebelde. Então, é um demônio, um daimon, quer dizer, a parte mais forte. O que quer dizer daimon em grego? A parte mais forte, mais poderosa sua. Você tem um daimon, eu tenho um daimon. Jung diz, meu temperamento é demoníaco, ou seja, eu tenho uma inteligência, uma capacidade mental muito forte. Então, Havá se torna demoníaca no sentido de, agora despertei meu poder, meu nome. Aí vai ser chamada de Havá. Vai ter um nome. Vai ter o nome. Porque o nome é o nome. O nome é o poder. Havá quer dizer a mãe dos viventes. Pronto. Não é somente Isha, fêmea. Porque foi tirada de Ish, macho. Sacaram? Muito bem. Então, mas a figura que vou mostrar a vocês mostra o casal lindíssimo. Olha aqui, ó. Essa tá lindíssimo. Adam e Havá, agora já com nome, né? No paraíso, muito bonitos. Não sei se ele teria essa barba toda, ou seria igual a minha, ou não teria barba, mas aqui é a figura que eu achei mais bonita. Então, aqui está Adão e Eva, né? Na concepção de um determinado pintor. Mas aqui já é igual a indignado direito. Aqui já é Adão, o nome dele, e Eva, o Havá, o nome dela. Adão quer dizer tirado do barro, e Eva quer dizer a mãe dos viventes, o que significa que ela vai parir. Então, agora já se rebelou. Aqui já não é mais Havá, propriamente. Aqui já é Lilith. Então, onde está Lilith? Lilith, a pergunta que nós fizemos no vídeo anterior, quem é Lilith? É Havá que se rebela. E essa aí deu início, isso aí os rabinos modernos criaram uma ficção de que havia duas mulheres, a primeira e a segunda. A segunda é que é Havá e a primeira é Lilith. Já vamos tirar isso fora, porque aqui não tem mentira. Nesse canal não tem mentira. Aqui é a verdade nua e crua, doem que doer. Vamos continuar. Então, a resposta de o aclaramento de toda essa situação de Gênesis 2 está no seguinte. Gênesis 2 e é parte do Gênesis 1, tudo foi plagiado do original sumério, ou seja, tem que voltar lá a Suméria, colônia da Lemúria, onde tudo começou. Porque a Lemúria foi destruída por uma catástrofe que é chamada de dilúvio, isso é outro assunto. Então vamos voltar até o escritor sumeriano e ver como é que o escritor bíblico, de uma maneira safada, plagiou e adaptou à sua vontade o episódio do paraíso sumeriano.
Então, se vocês pegarem o livro de Samuel Noah Kramer, a história começa na Suméria. Agora eu vou dizer para vocês. Agora vamos ver. Vamos ao paraíso da Suméria? Vamos lá? Chama-se Dilmun. Não é Gan Eden, Jardim do Éden. É Dilmun. Então, e aí há uma inversão notável, gente. Em Dilmun, que é um presente do pai dos deuses, que é Anu, para sua filha Ninuseg, e manda ela Enki casar com ela e deixar Damkina. Outros dizem que é outro nome para Ninuseg. Damkina é a mesma Ninuseg, não importa. O fato é que ela recebe um marido do pai, de presente, porque o pai manda, o Anu manda, embora não tenha mais poder do que alguns deuses, como Marduk, por exemplo, é extremamente poderoso, mas a hierarquia deles é perfeita. A ordem é inquebrantável. Então, ele, Enki, casa com Ninuseg, que quer dizer rainha das deusas, rainha dos deuses, olha só. Então, veja, enquanto Ravá, quer dizer, mãe dos viventes, não deixa de ser a mãe de todos nós. É um título poderoso, é um nome poderoso, é um número, é um poder. Ninuseg quer dizer rainha dos deuses. Então, mesmo sendo mãe dos viventes, Ravá ainda é menor do que Ninuseg, foi diminuída. Mesmo depois de se rebelar, não tendo nome, passa a ter nome, não tendo poder, passa a ter poder e passa a ser igual a Adão. Por quê? Porque aí o autor bíblico, o agiógrafo, se abeberou no paraíso sumério, que é o Dilmun. Então, Anu, pai dos deuses, dá de presente a filha Ninuseg, a rainha dos deuses, não é das deusas não, é dos deuses. Então Anu é o pai, mas ela é a rainha. O paraíso, e une em casamento o Ninuseg ao deus Enki, que é o deus das águas. Engraçado, ele produzia água se masturbando. Quando o esperma saía rios, saía mares, saía correntes. Então, o sêmen dele se transformava em águas, irrigava o paraíso, e assim ele era útil para ela. Além de ser útil, os dois chamavam. Então, assim, Enki é útil a Ninuseg como marido, porque ele cumpre as funções maritais, ou seja, ele ama Ninuseg realmente, representado assim, e irriga o paraíso com água. Ora, as árvores, o paraíso era belíssimo, cheio de vegetais, florestas, né, árvores frutíferas, e aí a água é ele, cada vez que ele quer que ela precisa de água, ele se masturba e ejacula, e o sêmen vai se transformar em rios, em lagos, em mares, em fontes, em nascentes, além dele ser realmente um amante ideal. Enki quer dizer o Deus que está no céu e na terra. Por quê? Porque ele tem poderes celestes e tem poderes terrestres, mas é menor do que ela, que é a rainha dos deuses. O contrário, veja só a inversão. O contrário, enquanto que no Gênesis 2, Adão tem poder sobre Eva até ela se rebelar e se tornar Lilith, então na Suméria, e por isso que há essa rebeldia, né? Porque na Suméria já começa Enki, embora seja Deus no céu e Deus na terra, é Deus no paraíso, Dilmun, e é Deus perto do trono do pai, Anu, onde ele está perto junto com seu irmão mais velho Enlil. E é o Deus das águas. Então, lá, quem manda é a mulher, que o machismo já vista rebaixou a condição de empregada, serviçal, arrumadeira, faxineira. A deusa é a autora da ordem de Dilmun. Agora veja, aquela reivindicação que supostamente é feita de mudar a ordem do Éden, do Gan Eden, que tinha sido imposta por Javé, e agora vai ser imposta pelo casal,
Adam, Havá, agora ela já com o nome Lilith, é a mesma, agora ela, aqui não, aqui ela é naturalmente, por ser a rainha dos deuses, né, das deusas, ela é quem impõe a ordem no paraíso, não é Javé. Javé é Enki, tá bom? Enki se chama Nudimud, e também é a da Iá mais Havá, da Iá Havá, Iá Javé, pronto, acabou. Então, o nosso Javé, queridíssimo, conhecidíssimo, Demiurgo, é Enki. Mas aqui ele obedece a ela manda nele, ela usa ele, né? Agora é o contrário, ela não é um vaso de esperma, não, né? Agora, ela, quando ela quer, ela chama eles, ó, me abraça, me beija e me possua. E possua ela não deve dizer, né? E aí ela fica por cima, viu? Detalhe, ele fica deitado no chão e ela fica na posição a cavaleiro. Fica por cima. O texto descreve nitidamente, com a sua bela vulva, ela sofre a penetração, né, de Enki, porque ela está na posição de domínio. Então, vamos ler a Bíblia corretamente? Vamos? Muito bem. Então, Ninuseg foi uma deusa sumeriana, portanto, pertencente à classe dos Dingir, com os atributos principais de uma deusa-mãe, também, da Eva bíblica. Teve diversos nomes e atributos ao longo da história da Mesopotâmia. Um deles é Ki, a Mãe Terra. E de onde é que Adão é tirado? Da Terra. Agora você vai fazer outra interpretação. Se Adão é tirado da terra, do barro, né, Adamá, em Dilmun, é Ninuseg. Então é o contrário, veja. Lá na Bíblia, no Gênesis 2, né, a mulher é tirada de Adão. Aqui, Adão é tirado de Ninuseg. Ela é a mãe dos deuses. É a rainha dos deuses. E também mãe. Aqui está claro. Tanto significa senhora, como significa a mãe. Então, é o contrário. Por isso que lá na Bíblia, no Gênesis 2, né, Adão, Eva é tirado de Adão, havendo uma inversão. Aqui diz, um dos nomes dela é um pedaço de Enki. En, o An, o céu, e Ki, a terra. Então, e Adão é tirado de onde? Do barro da terra. Confuso? Não, minha gente. Não. Uma versão muito mais clara, muito mais natural, né? Que não havia supremacia do homem sobre a mulher e que mostra que, na verdade, quem termina dando à luz a Enki é Ninuseg. Portanto, ela é senhora dos deuses e é mãe do próprio marido, que é tirado dela, portanto é parte dela, o contrário de lá. Adão, que é tirado do barro, da terra, lá é uma adaptaçãozinha, né? Que na verdade é a terra que é Ninuseg. Então, agora vamos ver o rostinho dessa belíssima Adamá. Olha só, que coisa linda, que mulher maravilhosa. Não era à toa quem era apaixonado por ela, até eu seria. Até eu seria. Que princesa maravilhosa, mãe dos deuses, senhora de todos os deuses, rainha dos deuses. Aqui está a Ninuseg. Ou Adamá. Lá no Gênesis 2, ela vai ser chamada de Adamá. Vamos continuar. Seu nome acadiano é Belet Ili, que significa rainha dos deuses. Então, os acádios não dão a ela o nome de Ninuseg, né, que significa montanha, montanha sagrada, e sim de Belet Ili. Ili é deuses, é Ilu, vem de El, Il. Abaixo, agora, ela
com seu animal de estimação. Só um animal em Deus. Enquanto que no Gênesis 2, né, Javé faz os animais, centenas de animais, e manda Adão dar nome a eles. Pois bem, e no segue só tem um animal de estimação. E esse animal é uma raposa. Essa raposa vai ser muito importante, tá? Vai salvar a vida de Enki. Mas ela aqui está vestida, sei lá, com uma plumagem, parece uma índia, né? Lá não, aqui vai ser a índia. E está aqui a raposa que vai salvar a vida de Enki. Ela não é a estimação dela. Aqui está o nome não segue, e aqui está dizendo, na verdade, quem mandava em Enki era ela. Lá é o machão quem manda, aqui não. Quem manda é de fato aquela que deve mandar, porque é o matriarcado. E não passar do matriarcado para o patriarcado e o mundo virou essa merda aí. Peste, fome e guerra. Porque o homem é violento. Bom, a imagem é linda, deixa eu mostrar de novo. E vamos lá, ó, cuidado com essa raposa. Gente, essa raposa vai salvar a vida de Enki. Vai salvar a vida de Enki. Vai aparecer na história. Essa raposa fala, como a serpente do Éden. Aí o Lutero diz, naquela época os animais falavam. Bom, continuamos o mito sumeriano. Então, Enki, já começa que tem a parte Ki, que é um dos nomes de Ninuseg. Montanha Sagrada é Ninuseg. Belete Ilu, que é a rainha dos deuses. E exerce também a função, tem outros nomes. Um deles é a mãe dos deuses. Agora, não me lembro qual é. Então, um amor extremado une os dois. São apaixonados. Enquanto lá, não fica muito claro. Em Gênesis 2 não fica muito claro, não. Adão usa Eva. Aqui não. Aqui, Eva, quando quer, quando deseja o marido, chama ele e pronto. Ela toma a iniciativa. Fica na posição de poder. E assim, esse casal feliz, porque o Éden cada vez está mais belo, irrigado pelo esperma do Enki, nascem árvores frutíferas, nascem florestas e nascem filhas. Detalhe, não nasce um homem. Ish. Todas as filhas de Enki e Ninuseg são mulheres. Olha a valorização da mulher. É o contrário, portanto. Todas as filhas do casal são mulheres. Então, só um homem do paraíso sumeriano, que é Enki. E as outras todas são mulheres. Todos os outros habitantes humanos são mulheres. E a raposa que vai salvar a vida dele. E todas são deusas. Porque são filhas de dois deuses. Que contraste intrigante, não é? Mas aí vamos ver exatamente. Por isso que a Bíblia começa na Suméria. Enki e Ninuseg tiveram uma filha belíssima chamada Ninsar. Bela de corpo como nenhuma outra, demasiado atraente. O texto prossegue narrando as relações incestuosas de Enki e sua filha Ninsar. O pai se apaixona pela filha. Ou seja, a primeira filha do casal é tão bela, tão atraente, eu ia dizer outra coisa, viu, minha gente? Eu ia escrachar e dizer gostosa mesmo. E aí o pai se apaixona por ela. Muito diferente, né? Vou mostrar agora ela. Coisa linda. Olha só. Só tem mulher bonita, meu Deus do céu. Gente, eu queria ver nesse período, viu? Olha, aqui está Ninsar, filha primogênita de Enki e Ninuseg. Deusa, filha do casal de deuses, mas ele a seduz e ele a possui. Possui mesmo, porque ela não queria. Ela não queria. Por isso a serpente vai ser astuta, porque a serpente é Enki. Ele vai seduzir a filha, apaixonado por ela, pela beleza dela. Então a serpente não existe como Satanás no Jardim do Éden.
é o próprio Enki, que é Javé, quem seduz a filha, portanto, sedutor, e aí faz com que ela se entregue a ele. Então, agora vamos dar, lindíssima, não é? A gente não sei, os artistas nos dão imagens belíssimas. Então, vamos correr, porque são 40 minutos. Corre, Marlon. Corre, corre, corre. Então, não posso passar de 50. Levado pela luxúria, em que pergunta ao seu conselheiro Isimude se deve possuir a própria filha. Ele não tem uma moral. Eu devo fazer ter uma relação sexual com a minha filha? Isimude, acadiano, Tsumi, o intendente divino de Enki, diz: sim, deves beijar Insar e possuí-la. Ou seja, vá em frente, estupra a menina. Aqui nós temos a imagem feia, porque é o original, não é o desenho. Aqui é o original, viu? Aqui é uma tabuinha sumeriana. Esse aqui está Enki, sentado no trono, e aqui está um peixe, para dizer que é o rei das águas, e aqui está Isimude, que é o conselheiro. Ele está perguntando: eu devo estuprar minha filha? Ela não vai me querer, porque é a filha. E aí o conselheiro diz: você é Deus, então faça a sua vontade. E aí, o ato seguinte, é o estupro de Insar pelo seu pai, Enki. Agora vamos mostrar Insar se espreguiçando no jardim do Éden e ali, escondido entre as árvores, observando ela. Também, minha gente, olha, uma mulher dessas aí, com essa roupinha transparente, se espreguiçando, oh, meu Deus do céu, é uma tentação, realmente, viu? É uma tentação. Ele não resiste. Já está apaixonado por ela. Quando chega aí ele tira a roupa dela, vai começando a dizer: essa roupa tá muito quente, tira essa daqui, tira essa peça de lá, e vai seduzindo, ela vai dizendo: não, pai, não precisa, porque eu não estou sentindo calor, não, mas você vai se sentir melhor. E ele astuciosamente, ele a deixa nua, ele a desnuda. E depois, quando ela percebe que está nua, ele então força e a possui. Ele a estupra. Na verdade, é um estupro. Então, aí nós temos a situação mais ou menos moderna. Então, em Deulum também há violência. Só que o pai estupra a própria filha. Então, a serpente do Éden, na verdade, se seguirmos o raciocínio freudiano, seria o pênis de Enki. O pênis, né, é um símbolo da serpente. A serpente é um símbolo do pênis. O agiógrafo da Bíblia dissimula o incesto, né, colocando a serpente como sendo um ser à parte. Mas acontece o seguinte, segundo Harold Bloom e Dave Rosenberg, a serpente é Arum, que quer dizer astuta, sutil, pervertedora, né? Enquanto que a palavra nua é Aron. Então, ele primeiro, astuciosamente, de modo dissimulado, a desnuda, ou seja, Aron, para depois possuí-la. Então, Arum significa que Enki age com astúcia, portanto a serpente é ele. E segundo, ele a deixa nua, Aron, Arum e Aron. Em português, em outra língua, não faz sentido. Mas voltando ao hebraico original, então nós temos, Enki é Arum, astuto, sutil, persuasivo, e Aron, ele vai desnudando ela exatamente com uma desculpa ou outra, até que ela fica nua. Nino Segue presencia a cena escandalosa, impassível. Curioso? Por quê? Bem, ela tem os planos dela. Ficamos aqui aos 44 minutos, então, vendo o pai estuprar a filha e a esposa, Nino Segue, olhando tudo, vendo essa coisa lindíssima, vou mostrar de novo, sendo desnudada pouco a pouco e sendo estuprada pelo pai. E ela fica impassível. Ela não faz nada. Poderia.
Ela é mais poderosa do que Enki, mas ela não faz nada. Vamos terminar aqui. Vamos continuar depois. No próximo capítulo nós vamos ver, então, agora. Então, ela poderia fazer, e vai fazer. Mas assim, a vingança é um prato que se come frio. Então ela vai deixar aqui o ato que ele fez, que produz nela ira, esfrie. Ela vai pensar o que vai fazer, tá bom? Belíssimo, né? O nome da página é antigo, é original. Estou dando a vocês aqui o original, Enki e Nino segue, tá bom? Então, minha gente, nós vamos agora encerrar os 45 minutos, pedindo a vocês que visualizem com atenção, que vejam bem a diferença entre Gênesis 2 Gênesis e Gênesis 1, e entre os dois, Gênesis 1 e Gênesis 2, e o paraíso sumeriano, a criação do homem e da mulher. Então, até a próxima.